Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o nosso autor Miguel Ângel Lopes Madeira, nascido em Caracas, na Venezuela, no dia 1º de outubro de 1966. Do seu percurso profissional, salientam-se as funções de adjunto do presidente da Câmara, diretor do Centro de Emprego e chefe de divisão na Câmara Municipal. Todas essas funções exercidas em Lolé, onde vive atualmente. Em 2006, estreou-se com o livro A Cruzada, uma coletânea de crônicas políticas publicadas na imprensa regional. Aqui se seguiu, em 2011, um outro de âmbito técnico, a governança municipal. Em 2015, editou Obsessão, o seu primeiro romance policial. Em 2017, publicou o segundo, Vingança. E agora, com A Quinta da Fonte da Pipa, a sua terceira obra de ficção, dá continuidade à sua paixão pela escrita. Miguel, muito obrigada pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Eu é que agradeço a oportunidade que me estão a dar. Miguel, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para quem nos está assistindo sobre o que fala o seu livro A Quinta da Fonte da Pipa, mas sem dar spoiler. O livro A Quinta da Fonte da Pipa trata, digamos, como genericamente mencionou, trata-se de um romance policial. E, como tal, como sucede por regra nos romances policiais, alguém mata alguém investiga essa morte, tenta descobrir quem é o autor, o que é que está subjacente às razões desse crime, e depois há toda uma trama que se desenvolve. A ação é centrada sobretudo em Lolé, a cidade onde eu resido, porque a ação tem que se desenvolver num território, e conhecendo eu particularmente bem a minha cidade, acabei por escolhê-la por palco principal de toda esta ação, mas na mesma há momentos em que a mesma ocorre noutros locais, ocorre por exemplo, Faro, que recordo, e outras cidades, em Lisboa também, e a escolha do nome A Quinta da Fonte da Pipa prende-se com o facto de se tratar de um imóvel emblemático aqui da cidade, um imóvel cuja conclusão foi concluída no final do século XIX, e que eu coloquei lá a decorrer uma parte, digamos, muito relevante da ação, que é um contexto histórico, que depois, porque a ação é contemporânea, ou seja, o crime ocorre no tempo atual, mas aquilo que está subjacente, o que levou a que o crime fosse cometido, o crime principal, porque há mais do que um, foi exatamente uma história ocorrida nessa quinta, digamos cuja casa é um palacete que presentemente foi alvo, há coisa de 5, 6 anos, a memória não me atraiçoa, foi alvo de um incêndio que conduziu à sua destruição. A história é ficcionada, nada daquilo que eu escrevo lá, as personagens, o nome das famílias, efetivamente foram pessoas que lá viveram, mas os nomes das famílias que eu utilizo também são famílias que existem na minha cidade, e que, de alguma forma, porque as personagens têm que ter nome, acabei por utilizá-las de alguma forma, esses nomes, no sentido também de prestar uma homenagem às famílias que, no fundo, acabaram por, ao longo das décadas, e em alguns casos dos séculos, ir construindo a história desta mesma cidade, e assim, sendo eu um autor local, acabei por escolher todas essas designações e que a trama se desenvolvesse nesta minha terra.
Perfeito. Eu ia justamente perguntar a sua inspiração para escrever esse livro, você que é já autor de tantos livros e de tantas publicações, mas você acaba de me responder. Foi muito da história, né, do lugar, foi até mesmo uma história das famílias que ali viviam. E o que que significou escrever especificamente esse livro? O que que significa escrever para você? Para mim, escrever é colocar no papel uma paixão, que é a paixão que eu tenho pela escrita e pelos livros, desde muito jovem, no meu caso em particular, não sei, é evidente, não estou mandatado para falar em nome de nenhum escritor que não eu próprio, mas é assim, para mim tudo começou com o gosto pela escrita. E desse gosto da escrita, mais tarde, por força de funções que desempenhei na autarquia municipal de Olé, em que sou, digamos, no âmbito das funções que ele desempenhava, era responsável por uma área, o presidente da Câmara de então me desafia para que se desse conhecimento à população do trabalho que era feito, para que eu começasse, digamos, a produzir pequenas notas de imprensa para que pudesse depois o Gabinete de Comunicação da Câmara divulgá-las. E daí começo a ganhar efetivamente um gosto pela escrita, porque o próprio Presidente da Câmara então, que eu acho justo referir, Joaquim Vairinhos, que foi Presidente da Câmara, elogiavam por aquilo que eu escrevia, e ele disse para mim próprio, se gostam dos meus comunicados, provavelmente também, digamos, haverão de gostar daquilo que eu um dia venho a escrever, e com isto começo a escrever na imprensa local. Depois desse gosto pela imprensa local, acabo por depois ganhar um impulso para mais tarde, tinha, digamos, era de alguma forma um segredo mal escondido, que era a vontade que eu tinha de escrever um livro, e um livro que fosse ao alcance de todos, porque como referiu inicialmente, o primeiro livro que eu publiquei é uma coletânea de crónicas, por isso acabou por ser um livro que de alguma forma o escrevê-lo foi fácil, porque já estava escrito, foi só uma questão de compilá-las, organizá-las e arranjar quem editasse. O outro foi um livro técnico, que teve necessariamente a sua dificuldade, mas que se tratou da conclusão de um trabalho que eu tinha feito para a conclusão do meu mestrado, e por isso também, digamos, o essencial estava logo feito, mas são livros que não são acessíveis a todos, não pelos custos que têm, mas pela temática, são muito específicos. E o livro policial, no meu entender, é um livro que suscita sempre um interesse e uma paixão muito grande pelas pessoas. Para mim foi sempre assim, desde a minha infância, e quando nós perguntamos a alguém se já ouviu falar do Sherlock Holmes, do Hercule Poirot, uma série de figuras que fazem parte do nosso crescimento, de todos, não necessariamente sou o meu, e é daí que eu ganhei este interesse e esta ligação profunda que eu tenho à minha comunidade, e repetindo, tendo que as histórias ter nomes de personagens, por que não utilizar pontualmente, sem naturalmente escrever acerca das próprias, que não é o caso, embora pontualmente haja uma ou outra pessoa que efetivamente eu coloco-as no tempo, neste tempo, porque existem efetivamente, e para mim escrever neste livro em particular, em que eu refiro, por exemplo, num dado momento, falo do mercado municipal de Olé, um edifício com 130 anos, em que a minha bisavó inaugurou aquele mercado. É algo que marca profundamente e, no fundo, acaba por ser traduzir essa paixão, esse carinho enorme que eu tenho por esta terra. É evidente que o tema é um tema universal e, por isso, espero que os leitores, aqueles que tenham a possibilidade de aceder ao livro, que lhes dê tanto prazer a sua leitura, como para mim foi escrevê-lo. Perfeito, Miguel. Muito obrigada pela sua presença, pela sua confiança e pela sua disponibilidade. A Quinta da Fonte da Pipa é o novo livro de Miguel Madeira, já disponível nas livrarias e nas plataformas digitais. Uma publicação Editora Europa.